Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série Verdades Eternas. Essa é a terceira temporada, a temporada das escolhas. E aí, você tem feito as boas escolhas para a sua vida? Não esqueça que essa temporada é definitiva. É exatamente nesse período que você vai caminhar para tomar as decisões mais importantes da sua vida. E hoje estamos entrando no nosso quarto episódio e quero convidar você a não sair daí. Aperte o play, porque já começou a série Verdades Eternas. Vamos lá. Estamos juntos mais uma vez para dar continuidade à nossa série bíblica. E nesse quarto episódio, nós falaremos sobre qualidade de vida, bem-estar, saúde. Quem não quer? É muito bom estar vivendo nessa terra, desfrutando das boas coisas e principalmente de saúde. Eu quero convidar você, antes de entrarmos no assunto, para fazermos a oração e assim estudarmos a palavra de Deus. Vamos orar. Quero pedir, Senhor, nessa hora, a tua bênção, que a leitura bíblica, o conhecimento que esse livro nos oferece, ocupe um lugar especial em cada um dos nossos corações. Abençoe a vida dos teus filhos que assistem a essa transmissão. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. O episódio de hoje tem como título Geração Saúde. Que geração é essa? Olhando para o mundo, a gente observa que muitas pessoas estão interessadas em cuidar da sua aparência, da estética, da saúde, ter uma vida mais longa. Mas uma coisa interessante que nós vamos observar nessa palestra de hoje é que Deus se importa com a tua saúde também. Até isso a Bíblia te ensina. Até sobre assuntos voltados ao cuidado com o corpo, a Bíblia vai te trazer. Olha como esse livro é maravilhoso. Não tem como não fazer uso desse livro durante toda a nossa vida. É por isso que você está aí, disposto a aprender mais sobre as verdades preciosas desse livro. A palavra de Deus também ensina a cuidar do nosso corpo. Vamos ver de que maneira. Que cuidado Deus teve com a humanidade recém-criada? Quando Deus criou Adão e Eva e também todas as coisas, Ele determinou um estilo de vida com base na alimentação. Gênesis capítulo 1, verso 29. Qual é essa alimentação que Deus apresenta ao casal lá na criação? E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. O que Deus está dizendo? Que o mantimento, a alimentação original da criação dele, dos seres humanos, era uma alimentação vegetal, com base nas frutas que dão nas árvores, as raízes, como a batata doce, ou seja, alimentos naturais. Esse foi o plano original de Deus para que o homem vivesse com saúde, comesse do alimento mais saudável possível. Mas a gente sabe que o alimento carne faz parte do cardápio também. A nutrição, ela apresenta na cadeia alimentar a carne. Mas em que momento a carne passou a fazer parte da dieta humana? Vamos ver. Gênesis capítulo 9, verso 3 ao 4. No livro de Gênesis, a narrativa que aparece é sobre o dilúvio. Ainda no início, logo depois da criação, com a entrada do pecado, entra a narrativa do dilúvio. O mundo foi cheio de água. As árvores, os animais, tudo isso foi extinto. Não extinto 100%, obviamente. Uma parte foi preservada.
Mas o fato é que depois do dilúvio, Deus autoriza o homem a comer carne. Uma coisa interessante que acontece quando Noé recebe os animais dentro da arca é que há uma separação. E de cada animal limpo entram 7 pares. E dos animais considerados impróprios para o consumo humano, apenas um par. A razão para que houvesse mais pares de animais de carne limpa é justamente essa, porque a partir daí o ser humano passaria a consumir também o alimento carne. Mas vamos ver aqui o que a Bíblia fala. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Agora Deus está autorizando Noé, seus filhos e os que vêm após ele a consumirem a carne. É claro que se abstendo do consumo de sangue. O sangue animal, onde há vida, ele é impuro. O sangue, ele carrega toxinas que podem ser nocivas à saúde. Desde aí, Deus já está dando um recado. Olha, eu me importo com a saúde de vocês. Por isso eu digo, não comam carne com sangue. E aí, a partir de então, o preparo carne passou a ser cozido, assado, das diversas formas, mas sem o sangue. Tá certo? Agora, qual a orientação de Deus para o consumo de carnes? Trazendo mais uma vez o que aconteceu no dilúvio. Antes do dilúvio, quando os animais entraram na arca, houve uma separação entre animais limpos, úteis para o consumo, animais que poderiam ser ingeridos, e os animais imundos, aqueles que não seriam consumidos em hipótese alguma. E aí, no livro de Levítico, no capítulo 11, versículo 47, você vai conhecer mais sobre essa classificação que Deus coloca entre o que se deve ou não ser consumido. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não podem comer. Então percebam que para Deus há uma classificação de animais que podem ser consumidos e outros não. Olha o cuidado que a Bíblia traz para você, até com a sua saúde. Só vive em mal quem quer, porque esse livro aqui é extraordinário de fato. Vamos avançar. Características de animais limpos, animais quadrúpedes. Levítico 11, versículo 2 ao 12. Nessa leitura de Levítico, você encontra as características de vários animais, tanto os que podem ser consumidos como os que não podem. Mas vamos ver quais são os animais quadrúpedes que podem ser consumidos. Olha a característica do animal. O animal deve ruminar, ter casco dividido em 2. Precisa ruminar e ter o casco dividido em 2. São essas as características dos animais quadrúpedes que podem ser consumidos, a sua carne. E aí tem a ilustração de uma vaquinha, A vaca rumina. O que é ruminar? É esse processo da digestão do animal. Ele come o capim, depois se deita ali à sombra e volta a remoer. E aí ele fica processando o alimento. Vai e volta, na sua boca. E o casco dividido em 2. Você já viu como é a patinha da vaca, Ela tem uma fendazinha ali no seu casco. Diferente do casco do cavalo. O casco do cavalo já é todo arredondado. Então, por aí você já consegue identificar as características dos animais que devem ou não serem consumidos. A ovelha é um animal de carne limpa, o bode. Ou seja, pelas características, você já consegue fazer essa separação. Tá ok? Agora vamos para os animais dos mares e rios, os peixes. Ainda em Levítico 11 você encontra essa mesma descrição falando sobre a carne desses animais. Vamos ver? O que a Bíblia fala?
Dos rios e mares, comer apenas os que têm escama e barbatana. Então, são duas características que a Bíblia apresenta para animais que habitam os rios e os mares. Deus não fala sobre frutos do mar, na verdade, não são alimentos. Os frutos do mar têm as suas características e a contribuição dele própria no ecossistema, que não é alimento. Para o homem não é alimento, para o ser humano não. O que se deve comer? Dos rios e mares, os animais que têm barbatana e escama. A barbatana são essas abas, essas nadadeiras, né, que o peixe tem. E as escamas são aqueles elos que tem no corpo do peixe, né? São várias bolinhas. Aquilo são as escamas do peixe. Quando você limpa o peixe, que tira as escamas, você vê, né, saindo aquelas escamas. Então, dos rios e mares, os peixes que têm barbatana e escama. Apenas isso, tá certo? As aves e animais que voam, que são imundos. Levítico 11, do 13 ao 19. Vamos ver quais são essas aves que não são alimento. Nós vimos agora, né, anteriormente, os que se devem comer. Agora nós vamos entrar na característica que a Bíblia apresenta dos animais que não se podem comer. E aí inclui as aves. Das aves não se comerão a águia, o abutre, segundo a sua espécie, todo corvo, segundo a sua espécie, e o avestruz, e a gaivota, e o gavião, segundo a sua espécie, o corvo marinho, a coruja, a gralha, e o cisne, e o pelicano, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, e o morcego. Então aí você vê, né, as aves e também, né, o mamífero aí, que é o morcego, não é alimento. Não se pode comer desses animais, esses que nós acabamos de ver. Esses animais e a família deles, a espécie deles, não se come. Por exemplo, a gralha, né? O papagaio é da família, da espécie de gralhas, não se come. Ali fala sobre o abutre. O abutre, um animal, uma ave, na verdade, de rapina, não se come. O urubu não se come. Né? Fala sobre o corvo, também não é alimento. Então, essas aves não se deve consumir. Tá certo? Vamos avançar. E o porco? Olha o porquinho aí, ó. Levítico 11, versos 7 e 8 fala sobre a carne do porco, o consumo do alimento, né? Se fosse alimento. Vamos ver aqui o que a Bíblia fala a respeito. Também o porco, porque não tem unhas fendidas e o casco dividido. Quer dizer, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Então, o porco, apesar dele ter a unha, né, os dedinhos ali, fendido, e não é em dois, são fendas, mais de uma, ele não é alimento. E ele também não rumina. O porco não é alimento. Ah, mas eu gosto tanto de um toucinho, de um porquinho assado. Sinto em dizer para você, o porco não é alimento. E aí o texto diz mais, né? Que até mesmo tocar na carne é correr o risco de desenvolver alguma doença, alguma infecção. Porque no passado, é claro que há tempos atrás, o trato com a carne era bem diferente de hoje. Não havia formas de conservação como existe agora. Hoje tem centenas de tipos de conservantes, geladeiras, freezer para conservar a carne. Naquela época, o animal morria, não era recomendado tocar no seu cadáver pelo risco de contaminação, de adquirir algum tipo de doença. Mas hoje não é diferente. O alimento, né, porque eu particularmente não considero como alimento, o porco não é alimento, mas para algumas pessoas acaba se tornando, não se deve ingerir, e o risco que pode trazer à sua saúde, sem dúvida alguma,
pode ser comprometedor, tá certo? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. O corpo, o seu corpo, não lhe pertence. Pertence a Deus. E o cuidado que você precisa ter com o seu corpo é respeitando uma propriedade que não é sua, é de Deus. É por isso que a abstenção de alimentos impuros, bebidas que sejam entorpecentes, como vinho alcoólico, cervejas, né, bebidas que acabam afetando o entendimento, né, o raciocínio das pessoas. Se você consome, você está prejudicando o corpo que pertence a Deus. É a habitação de Deus. Então, nessa série de estudos bíblicos, eu quero que você entenda isso. Porque quando se fala de escolhas, até mesmo cuidar do seu corpo é uma escolha importante, que envolve a sua felicidade, o seu relacionamento e a sua melhor aproximação de Deus. Então eu quero convidar você a tomar uma decisão. E qual é a decisão de hoje? Escolho cuidar do meu corpo e evitar tudo o que me faz mal. É simples a decisão. É cuidar da sua saúde. É olhar para o seu corpo e dizer: eu preciso cuidar melhor dessa máquina. Porque você sabe muito bem que do momento em que a saúde é comprometida, dependendo do problema de saúde, às vezes não tem reversão. É por isso que hoje os hospitais estão cheios de pessoas em busca de tratamentos cardíacos, câncer. Então, se você quer viver com qualidade, escolha hoje cuidar da sua saúde. Na descrição do vídeo você encontra o link onde você me envia uma mensagem. Se você já fez isso em vídeos anteriores, você já sabe como funciona. Eu quero receber a sua mensagem com a decisão desse estudo de hoje. Você pode fazer isso? Então eu quero orar por você. Feche os olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez Tu nos permitiu aprender sobre assuntos importantes da nossa vida. E nessa hora, Tu nos mostrou que o uso daquilo que pode ser prejudicial compromete a nossa comunhão. Então eu peço em favor dos Teus filhos que assistem a essa palestra de hoje, que a Tua mão esteja sobre a vida de cada um. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Só lembrando que a nossa série ainda está dando continuidade. Eu espero você no próximo episódio. Um forte abraço, fique com Deus.